E novamente o Bolsonaro manda muito bem nesse debate contra o Lula e agora não teve adversário nenhum, né? Foram os dois lá tete a tete. O Bolsonaro explorou muito bem as contradições do Lula, a questão da roubalheira, da ladroagem dos governos petistas, a afinidade, a proximidade dos ditadores aqui da América Latina. O Bolsonaro teve até um momento que perguntou várias vezes pro Lula, que não respondeu, se esquivou. O Daniel Ortega não é seu amigo, não é seu amigão? E o Lula não respondia. Ele falava, faz a pergunta aí. Então o Lula, ele não consegue nem que de maneira mentirosa repudiar nenhum tirano da América Latina, ainda que fosse de forma mentirosa. Ele não consegue, dá a impressão que são tão amigos, mas tão amigos, que ele não tem condição moral para criticar esses tiranos todos da América Latina que estão levando os seus povos à miséria total, passar fome, perseguição a cristãos. Então, assim, é uma coisa impressionante. Nem mentindo o Lula consegue se opor em relação a esses personagens deploráveis da América Latina. Teve um outro momento também que o Bolsonaro cresceu muito, foi quando a Vera Magalhães fez uma pergunta, obviamente, diretaça pro Bolsonaro, que ela falou que tá tendo muita interferência entre os poderes, entre a harmonia dos poderes, mas não do STF contra o Executivo, insinuando que era do Executivo contra o Judiciário. E aí perguntou pros dois candidatos se eles aumentariam a composição do STF. Foi uma diretaça pro Bolsonaro. Quando foi a vez do Bolsonaro responder, ele matou no peito e inverteu o jogo. Ele falou, não, essa proposta que você está falando é da Erundina, é do PSOL, e se eu não me engano, tá, o número acho que é esse, mas se não for, enfim, é só uma... vários deputados, acho que 40 deputados, se eu não me engano, que ele comentou, do PT ou da esquerda, apoiaram essa proposta da Erundina de aumentar a quantidade de ministros do STF. Ele até falou que a própria Dilma também houve um momento que ela pretendeu fazer isso. Então, assim, o Bolsonaro consegue também, além das sacadas que ele tem, ele consegue inverter o jogo. Então o Bolsonaro, na minha leitura, ganhou no conteúdo, na estratégia, porque o Lula se perdeu no tempo, ficou acuado o tempo inteiro se defendendo, se esquivando e se perdeu. O Bolsonaro ficou com mais ou menos 7 minutos no último bloco, falando sozinho, porque o Lula consumiu todo o tempo dele. Então o Bolsonaro venceu no conteúdo, na estratégia e nas invertidas, nas sacadas. O Bolsonaro mandou muito bem. E aí depois eu peguei até, vou mostrar pra vocês, os jornalistas falando, né, que o Lula foi mal na estratégia. Depois eu vou colocar aqui um áudio do Josias de Souza, que é um jornalista do UOL, falando que o Lula foi muito mal. Eu vou dar o play, não vou antecipar não. Mas, aí o que acontece? Hoje eu vejo aqui as reportagens do UOL, Globo, G1, o que eles falam? Que o Lula venceu o debate. Então, quer dizer, os jornalistas admitem, né, pelo menos os figurões admitem que o Lula foi mal no debate, só que aí o diretor, o editor-chefe desses veículos de comunicação não permitem isso. Eles têm que falar que o Lula venceu. Já não bastam as pesquisas que não refletem a realidade e que erraram absurdamente, mas que eles já fingiram esquecer desse aspecto. Então não basta as narrativas com pesquisa e agora querem falar que o perdedor do debate, na verdade, é o ganhador, no caso do Lula, né? Os jornalistas lá individualmente falando que ele perdeu, aí vai as redações, fala que o Lula venceu. Vou trazer aqui para vocês alguns recortes. Aqui é o da Eliane Cantanhede, que é da Globo News e também do Estadão. Bolsonaro está se divertindo com o Lula, torrando tempo dele, né? O Lula torrando seu tempo. Erro monumental de Lula. Bolsonaro vai deitar e rolar no fim, com 5 minutos ou mais. E foi o que aconteceu. O Lula dançou na estratégia. Por quê? Ele ficou acuado o tempo inteiro. Então, de fato, você tá nervoso lá na adrenalina no momento, se explicando, o tempo corre. E aí, nesse sentido, o Bolsonaro também venceu na estratégia, porque ele emparedou o Lula. Outra, da Vera Magalhães. Lula se perdeu na administração do tempo e Bolsonaro agora tem horas e horas para falar. A plateia do petista estava calma, agora se impacienta. Lula não condena a ditadura da Nicarágua. Pois é, ele não conseguiu. Até a Vera Magalhães, que é uma das que odeia profundamente o Bolsonaro, entendeu? Não tem como você negar a realidade. E agora eu vou trazer a opinião do Josias de Souza, que é do UOL. A Vera Magalhães é da CBN, do Globo. Percebam, só que aí esses veículos falam que o Lula venceu. Vamos ver o que o Josias falou. Isso aqui foi já entrevista no próprio UOL ainda. O terceiro bloco foi inteiramente dominado pelo Bolsonaro. Ele não administrou o tempo, o Lula. Lula deu de graça para o Bolsonaro 7 minutos para ele sapatear em cima dos governos do PT.
E o Lula não lidou adequadamente com o problema da corrupção, ele não lidou adequadamente, Telhado de e não vidro. lidou adequadamente também com o problema que é muito explorado pelo Bolsonaro, a relação do PT com as ditaduras latino-americanas. Claro. Né? E eu não entendo por que o Lula faz isso. Porque qual é Ele gosta. a necessidade que ele tem de se atrelar a Nicarágua? Por que ele não pode se desvencilhar disso, não pode dar uma resposta categórica em relação Alinhamento a ideológico. Nicarágua? Então ele permite que o Bolsonaro nade de braçada nesse assunto. Então eu me arriscaria a dizer que você não teve nocaute, mas o Bolsonaro encostou o Lula de tal forma nas cordas, na fase final do debate, e o Lula administrou tão precariamente o seu tempo, que eu me arriscaria a dizer que o Bolsonaro venceu esse debate por pontos. Não, mas não tenha dúvida. No mínimo, o Bolsonaro venceu por pontos. Mas no mínimo, tá? Pra mim teve nocaute. No último bloco, os últimos 7 minutos, foi nocaute. E aí, de novo, né? Você vê todos esses jornalistas admitindo que o Bolsonaro foi melhor, e aí você vai nos portais e fala que o Lula foi melhor. Pessoal, a imprensa se esforçou demais pra jogar na lata do lixo a sua reputação e a sua credibilidade. Eu não consigo mais acreditar na imprensa. Tudo que eu leio, eu vou dar uma pesquisada antes pra ver se faz sentido. Eles conseguiram fazer com que eu primeiro desconfie deles e depois, se eu pesquisar, aí eu posso concordar. Eles conseguiram essa façanha da descredibilidade. Pessoal, coloquem nos comentários o que vocês acharam, qual a opinião de vocês em relação ao debate. Quem foi o melhor, Lula ou Bolsonaro? Aproveitem, se inscrevam nas minhas redes sociais e ativem as notificações e até o próximo vídeo.